Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro online do curso Moda Lab Mais, do Instituto Ecotesse, uma ONG que há mais de 20 anos promove a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, contamos novamente com o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de Moda e Empregabilidade, trazendo profissionais inspiradores de diversas áreas que compartilharão suas trajetórias, experiências, visão de mercado e principalmente os seus questionamentos sobre o futuro da moda. E hoje vamos receber a Flávia Lobo de Felício, é artista visual, formada em educação artística. Atua como artista têxtil, ilustradora e figurinista. Desde 2016, compõe o coletivo Ateliê Vivo, como uma das artistas, coordenadoras e educadoras do grupo. Então, seja bem-vinda, Flá. É um prazer receber você. E a gente gostaria que você começasse compartilhando um pouco da sua trajetória para nós. Oi, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite. Se o meu áudio estiver ruim, pode falar, porque ele está meio ruim mesmo. Mas aí vocês dão um toque, eu falo mais alto. Eu fiz uma apresentação com uma síntese de alguns trabalhos que eu fiz para a gente ir caminhando na conversa e eu vou passar por alguns pontos que eu acho interessante dentro da minha trajetória. Assim. Hoje em dia acompanho o Ateliê Vivo, né? Sou uma das coordenadoras do Ateliê Vivo. Não sei se vocês conhecem, mas fica o convite para todo mundo participar das nossas ações. Eu vou já falar sobre elas. E eu vou falar um pouco sobre mim. Assim, eu estudei artes plásticas, mas eu sempre gostei das coisas pequenas, assim, dos fazeres, dos tempos de silêncio, dos fazeres manuais, dos encontros de pensamento com esse tempo, que é um tempo muito particular, né? O tempo do fazer manual, ele é um tempo que não rende, às vezes, na produtividade, assim, hoje eu vou fazer um tecido, vou tecer ele inteiro, vai dar, né? Às vezes preciso de dias para tecer, então naquele tecido tem muitos pensamentos. E eu gosto muito disso, assim, gosto do tempo na vida, a vida é tempo, né, também, então eu gosto muito. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu entrei na produção do Teatro Oficina, trabalhei por 8 anos no Teatro Oficina, e aí essa textura que está aparecendo aí, ela é um vestido, um pedaço de um vestido que eu fiz toda à mão para um dos figurinos da oficina. Aí pode passando, que eu vou falando. Aí vou te pedir, Gi, você que está passando, não? É a Tati. Você está conseguindo enxergar? Na página Figurinos e Adereços. Tô, valeu. Vou fazendo assim, ó, prepassando. Aí vai se passando. Eu fiz alguns figurinos, né? Eu sempre, também, mesmo na produção, a gente tinha um trabalho com as crianças e jovens dos cortiços e ocupações ali do Bexiga. Eu era produtora desse projeto. E eu comecei a estudar tecelagem, principalmente, para poder transmitir para as crianças e jovens esses saberes para a gente desenvolver figurinos, etc. Aqui tem uns figurinos que eu fiz para alguns trabalhos. Esse aqui é para uma contação de história, então, e misturando várias coisas. Esse da direita é um carneiro, esse da esquerda, esse colar é um peixe. Aí esse era uma tiara que era um camaleão, essa mão que era um pássaro. No fim, a pessoa ficava toda montada com esse carneiro, esse peixe, esse camaleão, o pássaro. Aí pode ir de novo com todas as coisas, né? Fiz essa boneca que ela tinha uns ímãs, então ia mudando as expressões da carinha dela conforme a contação de história ia acontecendo. Uns adereços de cabeça para um desfile, a convite da Carla Giroto, que era estilista, styling desse desfile. Pode passar. Também costurei pena por pena, fiz coisa por coisa. Esses para uma peça de teatro chamada Molière, que eu fiz os adereços de cabeça também. Pode passar. Eu vou passar essa parte mais rapidinho, porque é só para ilustrar um pouco, né? Uma variedade de possibilidades de fazer mesmo. Essa peruca que eu amo da direita aqui embaixo, ela é toda feita de papel, eu amei fazer ela, deu puta trabalho, eu adorei.
Esses também são os adereços que eu fiz para um editorial, e aí tá inventando. Esse aqui é uma grama amarela, super legal. Esses para o Angola Fashion Week, fiz tudo à mão, né? Bordei os cordões, tinham essas penas todas pintadas à mão, feitas num material sintético. E aí, agora, só esperar um pouquinho. E aí, assim, uma coisa que eu queria falar para vocês, né, da minha experiência, é aquela... A partir de fazer o tecido, aquela história lá do vestido, a primeira imagem, eu comecei a pensar que as coisas precisavam de uma estrutura, a urdidura, da trama, que era o preenchimento. A partir desse entendimento, eu comecei a achar que dá para fazer qualquer coisa na vida. Dá para fazer uma casa, porque a casa tem estrutura, que são as colunas, e os preenchimentos, uma parede, não sei o quê. E eu fui indo para uma escala um pouco mais um para um, sabe? Assim, humana, maior, da cidade, dos corpos, né? Então, esse é um trabalho que eu fiz, por exemplo, que é uma escultura de um dragão. Foi maravilhoso fazer, a gente fez tudo à mão, assim. Essa escultura de dragão, que era um dragão com um jardim, um brinquedo, enfim. Tinha um monte de contação de história nesse lugar, aí tinha esses desenhos no chão, tinha intervenções na escola inteira. Eu trabalhava nessa escola, que é uma escola democrática, que hoje em dia não é nada democrática, ela custa, sei lá, 4 mil reais, não existe, né? Mas ela tinha uma pedagogia que tentava trazer alguns elementos da educação democrática, e nessa época ela era diferente do que é hoje. Aí, esse é o figurino da oficina, né, que eu fiz. Pode passar. Aquele lá que eu estava falando. E aí eu fiquei experimentando várias coisas. Então, fui pintar umas pranchas, aí pode passar agora, assim. Fui fazer umas coisas, né? Montei uma marca junto com meus irmãos, eles moram na Espanha, em Barcelona. Aí eu sou ilustradora, sempre desenhei, a gente juntou um monte de coisa e abriu uma loja bem no ano da pandemia, tipo janeiro de 2020. Eles até seguraram por um ano, mas foi difícil, assim. Mas foi muito legal chegar lá, ainda mais que era uma cidade de praia, muito diferente do corpo que eu tenho em São Paulo, né? Que é um outro corpo. Eu moro no centro de São Paulo, eu moro aqui na Helvétia, eu moro perto de vários conflitos urbanos, eu estudo, pesquiso conflitos urbanos, eu atuo na favela do Moinho desde 2012. Então, assim, chegar lá, que era uma outra cidade, um outro planeta, né? Europa, Espanha, Barcelona, e me relacionar com o mar, com esse outro corpo, também foi muito interessante de pensar outras matérias e possibilidades, né? Então, fiz prancha de skate, fiz prancha de surf, enfim, fiz um monte de coisa. Aí pode passar. Aqui são umas intervenções. Essa foi um painel que eu fiz junto com o Caio, que é meu companheiro. A gente estuda a cidade, né? A gente desenvolveu um projeto que chamava A Cidade que Desconstruímos. Dentro desse projeto, a gente questiona a relação da cidade e o nosso direito de intervir na cidade. Esse trabalho foi feito no Sesc de Santos, então a gente fez uma parede imantada, pintou o mapa de Santos, e as pessoas colocavam nelas os interesses delas, né? Com essas bolinhas que estão aí na parede, eram uns ímãs, tudo colorido, que elas desenhavam, que elas queriam, uma bicicleta, parques, uma casa não sei o quê, sei lá, elas iam colocando coisas. Fiz tudo com giz de cera, assim, foi bem bonito. Esse é um painel que eu fiz aqui no Aldianiá, que é um restaurante palestino. Sou parceira deles há muitos anos. Já tinha feito no Aldianiá antigo. Fiz umas intervenções. Fiz com esse meu amigo, Serginho, um cara muito foda, assim, do grafite. E juntos a gente criou esse desenho dessa mulher, a Mulher Oliveira, que ela tem no pescoço a chave, que é o direito ao retorno à Palestina, né? Então a gente vai fazendo essa simbologia, tentando desenvolver uma imagem que resumisse uma luta, né? Sintetizasse uma informação de luta, assim. Foi muito bonita. Essa árvore está lá até hoje, se vocês quiserem ir lá um dia, no andar de cima, ela está lá. Ela está bem gasta, assim, mas ela está lá. E foi bonito porque, quer ver, eu acho que foi uns 8 anos atrás, mais ou menos, ou mais,
Teve uma leva de palestinos que chegou no Brasil, assim, o Brasil é aberto para receber imigrantes, né? E eles receberam uma leva de palestinos sírios, palestinos que estavam no Egito, vários. A gente ajudou na ocupação que eles fizeram, que é a ocupação Leila Khaled na Liberdade. E aí eles montaram, foram começar a trabalhar no restaurante, tudo. E enquanto a gente estava pintando essa mulher, eles estavam todos sentados atrás da gente, assim. E eu não estava vendo eles porque eu estava lá pintando, né? E uma hora eu olhei, assim, eles estavam todos enfileirados, olhando e falando em árabe, assim. E eles fizeram um banquete para gente, foi um dia muito delicado. E eles vieram falar que as mulheres mais antigas palestinas, elas tinham essa tatuagem aqui na cabeça, que essa foto da esquerda tem a da direita, essa branca aqui mais clarinha, ela é bem antiga, ela é do outro DNA. E essa da esquerda, a gente fez a tatuagem nela, que ela tinha. E aí foi uma dica deles, assim, eles mostraram pra gente, a gente desenhou. Aí alguns bordados, coisas que eu fiz diversas, bordados em talagarça, né? Ali era bordado de pedraria, linha para talagarça, pedraria, linha, desenho em roupa, trabalhos em vidro também. Eu acho legal isso também, a gente como artista, eu sempre fico pensando, né? O que é o artista, né? E eu acho, assim, eu tenho essa reflexão, né? Que eu fico pensando que a gente, como artista, e a gente, artista, significa todo mundo do mundo, todo mundo é artista, né? A gente só precisa ter as ferramentas e as possibilidades de poder ter esse tempo de espaço, né? A gente é muito transformador de matéria, né? Então, assim, tanto faz a matéria. Por isso que eu acho, eu quis mostrar para vocês tanto o tecido, o vidro, a escultura, a cidade, sabe? Vai chegar mais coisa, assim, pode até passar. Porque eu acho que todos nós temos isso, temos o direito mesmo de intervir na nossa própria vida, de elaborar a nossa vida, de fazer a nossa roupa, né? De ir para uma coisa mais ampla. Então, toda a minha atuação vem com essa reflexão, assim, da nossa potência mesmo, da potência criativa, da potência que somos todos nós, sabe? E que por mais que às vezes haja um recorte ou no nosso trabalho, ou na nossa formação, a gente pode ampliar esse recorte para outras práticas, sabe? Não é, nem tudo é relacionado a dinheiro, né? A gente tem que fazer as coisas só por causa de dinheiro, a gente tem que fazer as coisas. Se elas respondem um caminho, se elas são um dinheiro, firmeza total. Porque nesse mundo material, materialista, capitalista, do qual a gente está inserido, a gente vai ter que dar conta da vida concreta. Vai ter que pagar conta, vai ter que comer, vai ter que morar, vai ter que, né, vestir. Mas, assim, para além disso, todos somos potentes, né? Então, a gente pode exercer esse lugar, né? Isso são umas tecelagens que eu fiz no teatro de papelão. Tear de papelão é uma técnica muito maravilhosa, a gente ensina também lá no ateliê. Eu aprendi há 20, acho que uns 23 anos atrás, com a Lala Martinez Correia, que é a irmã do Zé Celso, do Teatro Oficina. Ela me ensinou a tecer, até para eu ensinar as crianças dessas ocupações, dos cortiços. E é uma técnica que ela desenvolveu, muito maravilhosa, que você tece num papelão. E você tece, 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 e depois você solta isso do papelão. Então você tem um tecido. Então você já não precisa mais dessa estrutura que é super linda e legal do tear, né? O tear de pente liso, o tear de prego, o tear de liso, o alto, o tear de pedal, enfim, são vários teares. Você pode partir para uma coisa ordinária, que é do dia a dia, um papelão que você cata na rua, sabe? E tece. E eu gosto muito de pensar isso, o acesso à ferramenta, né? O quanto, às vezes, o descarte, o que é um descarte, que é esse conceito, que é um conceito implantado na nossa sociedade, que é um conceito totalmente destrutivo e equivocado, né? Ele pode ser sempre revisto, né? Porque, na verdade, não existe lixo. Se a gente parar para pensar, não existe lixo, né? Tudo que existe são matérias que podem ser transformadas, né? Eu lembro uma vez que eu li, estava escutando uma entrevista do Ailton Krenak e ele falava disso. Ele falava assim: nós indígenas não deixamos resíduos. Tipo, a gente não deixa, a gente consome aqui e a gente dá conta
disso que a gente consumiu, né? Então, se a gente matou um bicho, a gente vai comer o bicho. Se ele tem um couro, a gente vai usar a pele, né? Se a gente tira uma planta, arranca uma planta, a gente vai fazer um cesto, a gente vai usar essa fibra. Então, assim, qual é o resíduo, né? O que seria o lixo? E a nossa sociedade urbana, moderna, capitalista, né, do qual todos nós aqui estamos inseridos, a gente produz lixo todos os dias. Né? Então, isso eu acho uma coisa também muito conflitante, assim, para a gente. E é óbvio, né? Uma pauta que está aí no ar, está todo mundo falando sobre isso o tempo todo. E é assim, sei lá, outro dia fui comprar um brócolis, aí vem o brócolis na bandeja com uma coisa em cima, um plástico. Eu falei, meu, por quê, sabe? Tipo, por que agora eu vou sair daqui, vou chegar na minha casa, vou ter que jogar isso no lixo, mas eu nem usei, eu nem queria, né? E aí essa bandeja do brócolis pode virar uma bandeja de estamparia, né? E assim, ela nem deveria existir, a gente nem tem que ficar dando conta do que a indústria produz de lixo, porque o errado não somos nós de jeito nenhum, acho que a indústria, ela é a maior produtora, o equívoco está nela, né? Os designers, eles conseguem pensar outras formas da gente poder existir sem esse tipo de produção de descarte, né? Mas enfim, tudo isso para dizer que a Lala me ensinou essa técnica maravilhosa que eu prezo muito. A Gi já experimentou, fez coisas lindas. E eu amo, e ela é muito libertadora de uma coisa muito fluida, né, na vida. Assim. Eu tenho muita admiração por ela, por todo esse saber, e tenho uma gratidão imensa, assim, dela ter me ensinado e ela ter me dito, vai lá e ensina para as pessoas, sabe? Falei, então tá, então eu vou ensinar. E aí eu ensino. Vocês podem ir lá que eu vou ensinar vocês. Aí esses são algumas estamparias, tudo manual, né? Fiz alguns estudos. Esse azul, ele é a planta favela, que é isso, né? Atuo lá no Moinho, aí eu queria fazer símbolos da favela. Esse de baixo, que é rosa e vinho, não vai dar para entender, mas assim, talvez vocês entendam. São umas pessoinhas, são 4 pessoinhas juntas que formam um mosaico. E aí eu estava falando do moinho também, eu estava falando dessa união, dessa força das pessoas, e queria esse padrão de estamparia. Aí aqui em cima é um batik, eu fiz uma cobra com ai, gente, aquela planta, agora não branco, pelo amor de Deus. Planta da entrada das casas. Ah, de São Jorge, né? Espada de São Jorge. Isso. Espada de São Jorge, que era de proteção. Quis fazer essa coisa dos ciclos que morrem, a proteção. E embaixo eu fiz umas ferramentas, também estava falando do moinho, que na época a gente estava fazendo uma reforma lá, vai ter foto, e aí eu quis falar sobre isso. Quis trazer essas referências também, porque às vezes é isso, né? A gente pode pensar uns temas, tipo a favela do Moinho, que passa por várias violências, o sinal estava no ato agora, sai correndo para vir para cá. Que mas, assim, como que a gente consegue buscar representações, né, dessas coisas dentro das nossas áreas, né? Não porque a gente vai trabalhar ou com roupa, ou com estamparia, ou com sei lá o quê, entendeu? Que a gente tem que ser conservador na nossa forma de expressar, né? A gente pode trazer os temas que nos tocam. Para mim é importante refletir sobre a cidade, refletir sobre as relações humanas, e eu tento trazer isso no que eu faço, sabe? Com os simbolismos que eu desenvolvi, enfim. Aí são umas ilustrações que eu fiz para a Folha de São Paulo, e aí é o moinho, né? A gente fez, eu e meu companheiro Caio, a gente fez esse lugar que a gente chamava de Casa Pública, um barraco onde a gente, junto com a Associação de Moradores, fazia articulações político-culturais, educativas também. A gente ficava lá, acordava, abria a porta, assim, o Caio foi morar lá, morou 2 anos, eu ficava lá com ele, e a gente abria a porta, assim, e ficava trocando ideia com as pessoas e entendendo essa relação, né? E tem muito a ver com tudo isso que eu estou falando, porque as pessoas passam muito perrengue, né, na cidade de São Paulo, estavam morando na rua, ocuparam um terreno que estava obsoleto, que tinha uma dívida histórica, que não era nada, e foram reconstruindo sua casa, mas as pessoas ficavam tímidas, às vezes falavam, mas é que a gente invadiu e não sei o quê, isso é errado, porque a ideia é que se vende, né? E a gente falava, não, isso não é errado, isso é seu direito, você tem o direito de morar. Não dá pra gente não morar, né? Esse sistema fez isso com a gente, mas assim, a gente não deveria nem ter que
pagar para morar, né? No princípio de tudo, deveria ser outra coisa, né? A gente deveria ter que plantar na terra, criar produtividade na terra, beleza. Não ter que não morar, né? Enfim, pode passar. Aí a casa pública, como ela foi ficando, esse bordado que está embaixo, eu fiz no saco de cimento, algumas casas eram de madeira e foram virando cimento, aí eu fui bordar a casa pública num saco de cimento. Eu achava a casa mais linda, nossa, ela é muito linda. Aí aqui umas intervenções que a gente fez, do lado esquerdo estava tipo um monte de lixo, um entulho, e a gente foi brigar com a Haddad, que tinha feito campanha lá dentro, cobrar ele, porque ele fez campanha, nunca mais voltou. Falou, meu querido, a gente vai dar pinta aí. A gente fez 7 atos, tacou fogo na Rio Branco, fez um monte de coisa, e cobrou ele para ele ir lá fazer alguma coisa que ele tinha falado. E aí a gente limpou o terreno e fez essas melhorias no espaço. Tudo com um orçamento aberto, tipo assim, oi, a gente divulgava, né, na internet. A gente precisa de 2 sacos de cimento ou, sei lá, R$ 500. Aí, quando conseguia, a gente postava a pessoa do ano, postava a nota, postava tudo. E a gente nunca ganhando em nada. Nessa época toda eu trabalhava lá na Lumiar, eu estava dando aula, fazendo figurino, coisas. Então, articulações políticas independentes de dinheiro, né? Não tinha nada. Aí também, tudo vermelhão, sempre as crianças maravilhosas, né? Participando de tudo. Pode passar. E aí a gente descobriu que a Bienal de São Paulo estava com um tema de jornadas, e eram as épocas de 2013, 14, né? Pós as lutas de 2013, a gente falou, a gente quer também participar da Bienal, porque se a arte tem a ver com a vida está cobrando que tem, assim, privada, entendeu? Então, a arte vai ser privada, então a arte vai ser o saneamento básico, então a arte vai ser o coletivo, e a gente vai atrás disso. E aí fui falar com o curador, conseguimos, e a gente fez um plantio de 1.300 plantas no moinho. A gente refez todo o maior espaço público da favela, que é o campo de futebol. A gente tirou 7 caminhões de entulho no braço, fez uma coisa muito louca. Aí a gente limpou tudo, colocou uma terra limpa, colocou grama, tudo pedindo para a prefeitura, terra, grama, tal, caminhão para tirar as coisas. E era tudo a gente no braço, e a gente participou da Bienal. E a gente, na Bienal, convidava as pessoas a saírem do prédio da Bienal, do Parque do Ibirapuera, e irem até a favela. Então, a gente fez tudo em formato aberto. Oficina de calçado, oficina de plantio, oficina de canteiro, oficina de um monte de coisa. Aí também a gente fez esse dragão aí, que era o dragão para cuspir fogo contra a especulação imobiliária. Aí era no Teatro Oficina, com as crianças do Bexigão, alguns figurinos que a gente fez, o circo, a gente montou uma lona de circo do lado do teatro, armou um circo, né? Fez apresentações, aulas, as crianças todas do Prestes Maia, da ocupação da São João, do Prestes Maia, que também era a maior ocupação vertical da América Latina na época, acho que agora tem uma outra maior, mas ela foi por muitos anos a única e a maior, e aí as crianças do entorno também, né, dos cortiços e ocupações. Aí aqui uns trabalhos com as crianças do Moinho, numa oficina do SESC que eu dei, porque o SESC Bom Retiro é do lado do Moinho, da favela do Moinho, as crianças iam, e aí a gente fazendo um tingimento. E aí vou chegar aqui no Ateliê Vivo, né? Aí era 2016, eu entrei para o Ateliê Vivo, eu estava em busca desse lugar de atuação criativa e coletiva. E quando eu cheguei no Ateliê Vivo, tipo, estavam poucas pessoas envolvidas na prática com o cotidiano coletivo. Era mais um lugar meio de coworking, assim, todo mundo dividia mesas e tal. Eu não estava nem um pouco afim disso, porque, sei lá, se era para ficar sozinha na minha casa, sozinha desenhando, eu ia ficar na minha casa, eu tinha uma mesa lá de jantar que eu podia desenhar igual. E a Gabi e o Fá, que estavam, na época, tocando mais as ações do que era o Ateliê Vivo. O Ateliê Vivo surgiu em 2015, eu entrei em 2016. Eles tocavam a ação da biblioteca de modelagem, pode passar. Que tá. Esse aí é a nossa sede hoje em dia. É esse lugar aí que a gente está. Pode passar. Que fica aqui na Alameda Norte. E aí a biblioteca. Pode passar. Vou falar um pouquinho da biblioteca. Pode até ir passando, porque agora eu vou ficar falando, tem várias coisas.
A biblioteca de modelagem, ela é um acervo de mais de 700 moldes. Nessa época que eu cheguei, tinham menos, mas ela já tinha a mesma intenção, que era compartilhar o espaço, as ferramentas e disponibilizar moldes para que as pessoas levassem seus tecidos e gratuitamente fizessem sua própria roupa. A Gia é a nossa parceira na biblioteca também, ela direto está lá nessa monitoria, porque não é uma aula, um pensamento de monitoria mesmo, né? Onde você tem autonomia para fazer sua própria roupa. No tempo que você quiser, do jeito que você quiser, no seu processo, mixando modelagens, né? Fazendo o que você quiser, tendo esse tempo de estudo. E aí, também, o que eu acho muito legal, assim, que ela é a única biblioteca de modelagem no mundo nesse formato aberto para um público em geral, gratuito, que está há 10 anos, né? Ela é pioneira nesse processo. Até depois eu vi que tem outra, mas as outras cobram, sei lá, é outro processo, eu nunca fui, não conheço. Mas, normalmente, os acervos de designs ficam ou dentro das marcas ou dentro das universidades ou são descartados, né? Porque guardar um monte de papel também não é pouca coisa. Então, a gente foi desenvolvendo esse projeto. Hoje, a biblioteca de modelagem ela é a primeira ação do Ateliê Vivo e ela já tem 10 anos. Né? Passaram muitas pessoas, acontecem aos sábados, é gratuito, tem um número limitado de pessoas que a gente consegue receber pela estrutura do espaço. Nesse momento, ela está fechada só porque a gente está aguardando a chegada de um edital que vai estruturar ela melhor. Mas é isso, né? E também é um lugar de memória, porque normalmente, tipo, a gente vê, né, quem trabalha com têxtil, com moda, difícil ter um edital de moda, sem ser, sei lá, o da CIA, ou sei lá qual, mas PROAC, é sempre assim, circo, teatro, dança, artes visuais, acabou. E o têxtil, a moda, não tem um lugar. E um lugar específico como o nosso, né, que tem, tipo, a biblioteca, que é a única, as pessoas nem entendem. Uma vez a gente mandou um edital, um PROAC, e as pessoas falaram: vocês foram recusados porque esse edital não é para biblioteca. Aí a gente falou: não, mas biblioteca é o nome do nosso projeto. A gente é um acervo, mas a gente não vai mudar de nome, a gente é uma biblioteca de modelagem. A gente é um acervo da memória do design brasileiro. E isso eu acho muito legal também, a gente poder pensar que a gente pode construir e penetrar ideias de diversos designers de têxteis, né? Que pararam, pensaram, estudaram, que desenvolveram suas marcas, né? E elas estão lá gratuitamente para a gente estudar, acessar, fazer sua própria roupa. Então, tem modelagem do Alexandre Kovic, tem da Fernanda Yamamoto, tem da Carla Giroto, tem do Wilson Ranieri, tem da Fábia Berserk, pessoas até que já pararam de trabalhar com moda, né? Que nem a Carla Giroto parou, ela não trabalha mais fazendo roupa. E lá atrás ela fazia os desfiles sensacionais do São Paulo Fashion Week, super indico vocês pesquisarem, que eles eram extremamente poéticos e cênicos, assim, belíssimos, né? Mas a gente tem essas modelagens. Essas aí, ó, essa é a biblioteca de modelagem online, que durante a pandemia, para a gente não morrer e não dialogar com o público, a gente fez uma campanha e com a verba que a gente conseguiu colocar, digitalizar e colocar 14 moldes online. É muito pouco, né? Claro, a gente sabe, mas assim, a gente já tentou vários editais e agora a gente vai conseguir fazer uma coisa primeiro de restaurar os moldes. O de digitalização nem rolou ainda. Porque também tem essa questão concreta, né? Às vezes você chega lá, o molde é tamanho 38, que fizeram, sei lá para quê, uma modelo, ou fizeram só entregaram o tamanho pequeno. E é o que a gente tem. Então a gente também sempre fala para as pessoas: você tem que ir batendo as medidas, não tem tudo. É um lugar de estudo, de pesquisa, né? Você tem que ir lá atuar. Pode passar. Aí, isso é a biblioteca que a gente foi para a Holanda participar do State of Fashion, que é uma exposição têxtil que tem que foi em Arnhem, na Holanda, e aí a gente levou a ação da biblioteca para lá. Aí também a gente fez com estamparia. Aí tem umas estampas. Essa é na Argentina, que a gente participou da Bienal Sur.
Essa também Los Todos, na Argentina, que a gente participou. Isso aí foi super legal, foi numa cooperativa de costureiras, e tinha gente que trabalhava na cooperativa que nunca tinha costurado, trabalhava mais na parte de escritório, sabe? E a gente convidou todo mundo para fazer. E aí todo mundo, nossa, nunca sentei na máquina que eu, como produtor, comprei, sabe? Aí a pessoa ia lá e costurava, assim. Essa do Museu do Traje, em Buenos Aires. Ó, vou só falar uma coisa sobre isso também, isso foi super legal. A gente, toda vez que a gente vai viajar, e também acho que eu já estou numa idade que eu já não tenho vergonha de mais nada, já não estou num outro momento da vida, assim. Então, às vezes eu penso assim, ai, quero ir nesse lugar. Aí as pessoas, ai, como, e agora? Como vai fazer? Eu falo, vou ligar lá, vou mandar e-mail, vou ligar 3 vezes. Eu vou lá, meu, quero falar, quero ir lá. E a gente descobriu o Museu do Traje, em Buenos Aires. A gente ligou, falou, olha, a gente tem uma ação que é essa, a gente já vai estar aí por conta da Bienal, né, da Bienal Sur, então a gente quer fazer uma ação da biblioteca aí. A gente não recebeu nada, não ganhou nada, mas a gente articulou com eles. E foi super legal. Então, isso que eu estava falando também, mesmo assim, o moinho que eu estava dizendo, as tecelagens, os bordados, muita coisa não tem nada a ver com dinheiro, né? Tem a ver com, meu, vou fazer, preciso fazer, ou eu vou ficar louca ou eu vou fazer, vou fazer. Aí você vai fazendo as coisas e nesse fazer vai tendo outros encontros, né? Aí esse aqui vai começar agora a parte da escola Televivo. Aí, assim, hoje em dia a Televivo sou eu, a Gabi, a Deia e a Carol. Nós somos em 4 mulheres, a gente atua fazendo de um tudo, né? A gente faz tudo. E a gente foi desenvolvendo as nossas ações do que era o ateliê, né? Então, se antes ele era só biblioteca, eu sempre dei aula, e a Carol também dava aula, gostava de dar aula. A gente foi desenvolvendo esse lugar que era a escola Televivo. Então, tudo que a gente pesquisa, a gente transmite. O que a gente sabe, a gente ensina. Aí aqui, é uma ação que a gente fez no Tem Sentimento, que é um grupo de minas trans da Cracolândia, da região da Cracolândia, trans e cis, e elas têm um container ali no Teatro Container, que elas costuram e a gente ensinou elas estamparia com reserva de fita crepe. Elas fizeram muita coisa a partir daí, elas foram dar aula de estamparia no SESC, elas estavam no MASP outro dia dando aula de estamparia também, foi super legal, assim. E essa coisa da estamparia, ela é manual, né? Ela é muito legal, porque ela vai trazer uma expressão única, né? Cada um fez uma coisa. Tem essa mina aqui, ó, você vê, da foto da esquerda, 1, 2, 6, 4. A quarta, ela escreveu na blusa dela, naturalmente e atrás travestina. Naturalmente travesti. Então, assim, muito foda, porque quem poderia escrever essa frase, né? Ela poderia escrever, que é ela, e eu achei muito foda. Essa última que está no quadriculado preto e branco é MC Docinho. Aí ela fez na bunda dela, assim, MC Docinho. Muito bom. Ela estampou. Aí aqui a ação acontecendo. Aí aqui foi um trabalho que a gente fez com as Mulheres da Luz, que são mulheres em situação de prostituição no Parque da Luz. Elas queriam, elas têm um lugar ali no parque, que elas têm um quartinho que é um lugar meio de apoio para elas, sabe? E aí elas tem uma máquina de costura, tinha uma máquina e mediada pela Pinacoteca, que procurou a gente, elas vieram falar se a gente podia dar aula. A gente deu aula por 6 meses para elas de estamparia, de costura, de várias técnicas, também sem dinheiro nenhum, pode passar. E ano passado a gente voltou lá para fazer outras ações com elas, fez vários tingimentos, roupa, que é super legal. Aqui foi na Casa de Criadores, também com estamparia. Aqui na Fábrica de Cultura, com as crianças, porque também a gente gosta de convidar todo mundo a pensar a sua relação com o texto, né? E o texto é isso, ele está no sofá da nossa casa, no tapete, na toalha, no pano de prato, na almofada, no lençol, na roupa. Ele faz parte do universo de todo mundo, em algum lugar, para alguém, ele existe, né? Ele tem várias formas. Então, quando a gente chama as crianças, também é muito legal elas fazerem a própria roupa, fazerem fantasia, brinquedos, é muito múltiplo, assim, o que acontece. Eles já vêm com várias ideias, né?
muitas vezes das referências do que eles têm da televisão, de personagens, etc. Mas se você deixar eles lá fazendo, eles vão partindo de um lugar e chegando em outro, né? Aqui a ação também da biblioteca e de estamparia, uma antiga fábrica ocupada na Espanha, em Barcelona, que virou um centro cultural. E também a gente ligou, a gente falou, a gente vai estar aí, a gente quer fazer uma coisa, a gente foi lá e fez. Aqui na Bienal Sur, uma oficina de flores que a gente deu. Aqui é um repertório das mãos, é o projeto que a gente faz toda quarta-feira no Teatro Municipal. A gente conseguiu criar, junto com o Núcleo de Educação do Teatro, esse território maravilhoso, que é um espaço de ateliê aberto de prática manual têxtil, onde a gente ensina renda, bordado, tecelagem, estamparia, mola, um monte de técnica. É gratuito, com todo o material. Então, também, o teatro de papelão também, a gente também foi conseguindo construir esse espaço saudável, generoso. Eu sinto que são ações muito generosas, porque elas contemplam o tempo das pessoas, os diferentes tempos, né? E é um lugar contínuo, tem sido contínuo, a gente está no 3º ano, então isso também é uma honra, assim, e da gente poder ter esse tempo de criação. E é muito louco, que são 2 horários, tudo isso tem lá no Instagram, tá, gente? Vocês podem continuar vendo as coisas por lá. São 2 horários e lota. E a gente atende, às vezes, até 90 pessoas por dia. Sempre, sempre, nunca não teve alguém novo que chegou. E isso é muito doido, porque você vê que as pessoas elas têm uma necessidade. Outro dia tinha um cara que era mecânico que estava no ateliê fazendo a roupa dele. Tem contador, tem gente que é advogado, tem homens, mulheres, criança, trans, tem idosos, muitas pessoas de terceira idade, né? Aqui, ó, um pouco das aulas que a gente dá, dos cartazes, programações. Eu estou falando tudo isso porque também é assim, é isso. O que a gente faz hoje no ateliê é o que eu sempre quis a minha vida inteira para mim quando eu era jovem e eu não tive a chance de ter. Então, assim, eu agradeço muito pela oportunidade de estar realizando isso e eu também a oportunidade de poder convidar todo mundo a participar, sabe? Eu acho uma coisa maravilhosa, assim. Com material, né? Ou esse ano, por exemplo, a gente foi contemplado também num PROAC, que pela primeira vez a gente está tendo subsídio para abrir uma oficina criativa dentro do ateliê e contínua, por 7 meses só. É muito pouco, mas pelo menos começou. É toda quinta-feira de manhã gratuito. Também está todo mundo convidado. E aí tem o laboratório texto, já vai acabar, tá, gente? Só vou falar mais sobre esse pedacinho. Laboratório texto, pode passar. Que são as práticas criativas que a gente desenvolve em grupo. Então, esse aqui é o anti-molde. É um tecido que a gente criou a partir do descarte têxtil. Tudo que sobrava do corte de uma roupa, das oficinas que a gente dava, dos figurinos que a gente produzia, faz bastante figurino, tudo que sobrava, que normalmente vira lixo, a gente junta e foi criando uns painéis, né? E aí, o resultado foi esse, que a gente foi com ele para alguns lugares já, com esse projeto, né, de antimolde. Isso é uma intervenção numa parede que a gente fez com os tecidos irisados, que a gente recortou e construiu umas coisas, e era para a Semana do Brincar do SESC, a gente fez essa parede lúdica. Essa é a exposição do State of Fashion, que a gente fez esse grande tecido com mais 2 artistas, a Danai e a Ania, a Danai da África do Sul e a Ania é de Taiwan, e a gente fez juntos um projeto, a gente desenvolveu juntos e a gente fez tudo com descarte, misturando as técnicas que a gente sabia. Essa na Cambatló, na Espanha, a gente fez uma parede de modelagens de lambe-lambe. Esse era um painel que ficava lá de moldes na exposição. Aí tinha um caderno texto, que a gente chama de caderno texto, que contava um pouco a trajetória do ateliê. Essa foi uma ação na Pinacoteca, que a gente fez no octógono, que as pessoas vinham e pegavam tecidos e criavam coisas. Essa a gente participou da 15ª Documenta de Cássio, que com um projeto dentro do trabalho de uma artista que criou uma creche parental dentro do prédio da Documenta, né, para receber os pais e as crianças e pensar educação, desenvolvimento
da relação entre a educação, a arte, e a gente criou esse tapete modular, que a partir dele, com metodologia Pickler, com as crianças ficavam livres, soltas, e elas conseguiam, e muitos bebês assim, conseguiam se relacionar com os brinquedos, os objetos e o espaço. Ele era modular, dá para montar de várias maneiras. Essa é uma exposição que a gente fez em 2023 do Repertório das Mãos, né, a ação da Praça das Artes do Teatro Municipal. Ali. Aí também não vou falar muito mais, eu já falei bastante, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Ai, obrigada, Flá. Gente, vocês entenderam agora, né? Porque eu só falo de vocês. Ai, linda. A Flávia é minha amigona pessoal, que eu vou guardar para sempre. Esse ateliê me transformou e por isso que eu levo a palavra do Ateliê Vivo para todo lugar que eu vou. Maravilhoso. Porque é muito especial, gente. Esse repertório de mãos, acho que é um convite, né, Flá, que a gente pode fazer certo. Vocês terão acesso a todo o material, né? É só chegar, né, Flá? Não precisa levar nada. E para conhecer o Ateliê Vivo, acho que o repertório, a biblioteca de modelagem, agora às quintas-feiras de manhã, Mulheres na Indústria Criativa, né, que é o PROAC que a gente ganhou. Que acabou de começar. Foi, quinta-feira passada, o primeiro dia, tinha 30 vagas, foram mais de 50 pessoas. Acho que 55, sei lá. E a gente falou, tem tá que bom, chegar entra cedo, todo né, mundo. Flá? Para entrar. Não, mas entra todo mundo, vai entrando, deixa, já tá assim, vai. As pessoas querem, elas precisam desse lugar de transposição de subjetividades, né? Então, acho que é isso também que é esse tempo que a gente precisa um pouco sair da. Se a gente olhar para o mundo pela janela, vai ver que tá tudo errado, porque tá errado. A gente não pode conviver com uma pessoa passando fome, isso tá errado, né? A gente não pode ficar inseguros, tenho trabalho, não tenho trabalho, esse é o melhor trabalho, eu trabalhar com alguém que é abusivo com você, te trata mal, enfim. Mas a gente vive nesse mundo que é assim. Então, assim, para a gente acho que ter o mínimo de espaço de saúde mental mesmo, ter algum lugar de processo criativo, né? Pode ser na alimentação, pode ser dançando, pode ser, sei lá, fazendo o quê, né? O nosso recorte é esse têxtil, mas pode ser qualquer coisa. Mas, enfim, não vou mais falar, pode falar vocês, né? Gente, se vocês quiserem abrir a câmera aí, fazerem perguntas. A Damares tinha perguntado aqui se tem disponível na internet a tecelagem com papelão. Tem. Na minha página do Instagram tem um processo passo a passo, é o meu nome inteiro, né? Flávia Lobo de Felício. E uma das coisas que a gente faz no repertório das mãos também é uma produção de vídeos. E um dos vídeos é sobre o tear de papelão. Então, a gente produziu no passado, acho que 10 vídeos. Um deles é o tear de papelão. Vai explicar um pouco, né? Aqui a Isabel perguntou: pode falar mais sobre como usar a biblioteca de modelagem? Fiquei muito interessada. Sim, a biblioteca é aos sábados, né? Isso que eu falei. Agora não está aberta porque a gente só está esperando chegar o edital. Mas a gente é das 2 às 7. A gente fica na Alameda Nótima, 999, tem um endereço na página, vocês acham. Não tem campainha, tem que bater na porta. E aí é das 2 às 7 que você tem para fazer o que você quiser. A gente tem 12 vagas, então, às vezes também, dependendo, eu deixo ficar mais gente, dependendo, né? Se chega mais, se são 20 pessoas, não dá, porque aí não tem mesa de corte, não tem estrutura. Mas se chega, sei lá, 13 pessoas, 14 pessoas, pode ficar. Tá. Aí você tem os moldes, você tem que levar o seu tecido e você já tem que saber costurar. É que nem um pensamento de biblioteca mesmo. Você não chega na biblioteca e fala para a bibliotecária, me ensina a ler? Não vai dar, ela não vai conseguir. Tem que fazer uma aula de alfabetização. O que a gente faz lá é receber as pessoas e elas já saberem costurar. E elas acessam os moldes e elas podem ficar costurando a roupa delas, no tempo delas, do jeito que elas quiserem. E aí tem também um acervo de livros, pode pesquisar. Alguma coisa a gente tem também, que a gente pode ajudar, né? A gente fica lá fazendo um trabalho de monitoria, olhando a montagem dos moldes, ou assessorando, dando ideia, opinião. Às vezes a gente pega um negócio, fica lá junto, mas é muito de boa mesmo. É bem gostoso. Toda vez eu chego, faço um café, coloco um bolinho, põe uma música e é ótimo.
E aí, quiser chegar, tipo, às 3 e ir embora às 4, pode ir, entendeu? É cada um, cada um. Esse é o tempo que a gente está lá. Né? Se chegar às 3, estiver cheio, mas não vai dar para ficar. Se chegar às 3, estiver vazio, pode entrar. Então, é cada dia um dia. A gente antigamente fazia inscrição, a gente não faz mais. Na verdade, acho que só fez no primeiro ano de vida do ateliê, depois já não deu certo. Porque muita gente reservava, não ia, e um monte de gente queria ir, e aí deixava de ir. Então, a gente não faz. A ordem é a ordem presente entre os corpos. Tem que chegar e aí tá tudo certo. Boa. Ah, e tem mais uma coisa, rapidinho. Aí, assim, se você não sabe costurar, o primeiro sábado do mês a gente faz uma ação que chama Faça Sua. Faça Sua alguma coisa, sua sacola, sua bolsa, sua calça, seu kimono. A gente já fez várias Faça Sua tudo. Onde a gente ensina a costurar. A gente vai habilitar a pessoa para ela entender um pouco sobre o manuseio básico da máquina de costura. E aí, a partir daí, ela pode frequentar a biblioteca. Aí, se ela vai frequentar, fala, não, mas eu esqueci como passa a linha. Não tem problema, isso tudo a gente ajuda. A gente só não consegue parar e dar uma aula ali. A aula a gente dá no Faça Sua. Se as máquinas é para uso somente das modelagens da biblioteca ou o acesso é livre? Sim, olha, isso, gente, é uma demanda que a gente sabe que precisa acontecer, que a gente gostaria de contemplar, mas assim, o que eu estava falando, é muito difícil a gente ter esses anos, nos 10 anos, a maioria deles a gente não teve verba nenhuma, nem para a biblioteca de modelagem. Eu podia estar na minha casa, deitada no sofá com a minha filha, andando com o cachorro, namorando, fazendo qualquer coisa, mas a gente estava lá na biblioteca, de graça, sem receber nada. Foram muitos anos assim. Agora, a gente tem um suporte que a gente teve o ano passado da Lei Paulo Gustavo e esse ano do PROAC, e a gente não consegue abrir o ateliê para um espaço aberto. A gente consegue abrir só para realizar a ação da biblioteca de modelagem. A gente pensa, e tem como perspectiva no tempo, e é isso que a gente tenta construir com os editais e projetos, que a gente consiga abrir mais o espaço, mais vezes a biblioteca, abrir alguns dias de ateliê livre, né? Então tá tudo aqui, ó, tudo compartilhado. Tem os manequins, quer fazer mulagem? Faz. Quer fazer estamparia? Faz. Isso seria o ideal, um ateliê aberto, totalmente aberto, né? Para além da biblioteca. Mas a gente não conseguiu, porque é isso, dia a dia, gente. A gente passa mais no computador, fazendo projeto, planilha, respondendo e-mail, fazendo coisa, do que pirando e criando. A gente tem nosso espaço, mas a gente fica muito nessas resoluções. Mas a gente tem como perspectiva um dia conseguir. E aí também, só para responder, a gente não consegue fazer isso também porque a gente já deixou lá atrás, também a gente sempre tenta colher as demandas. Só que as pessoas vinham assim, vou fazer 40 calçadinhos, sentava na máquina e dominava. E aí a outra pessoa que quer sentar, sabe? Tipo, meu, não dá. Mas eu preciso fazer para vender. Mas, meu, não dá, entendeu? E também a gente olhando e falando, meu, o que a gente está fazendo aqui? Tipo, não recebendo nada, ajudando o outro a montar a marca da pessoa, sendo que a gente tem um projeto. A gente está aqui, ó, pagando aluguel, fazendo um monte de coisa para ter a biblioteca de modelagem, né? Então, hoje em dia, a gente tem essa exclusividade mesmo do uso dos moldes, mas não por isso que você não possa ir, usar os moldes, misturar eles e aí criar uma coisa nova, sabe? Também se você for lá achar que não faz sentido, tudo bem, tem outras coisas que acontecem no ateliê também, né? As aulas e outras coisas podem ir em outro espaço. A Giovana Giovana minha xará, vai fazer uma pergunta aqui, aí a gente já vai ter que terminar, vocês acreditam? Já foi uma hora, muito rápido. Fala aí, Gi. Oi, gente, tudo bem? Oi, Flávia. Eu já conhecia o seu trabalho, assim, mas eu conhecia muito o ateliê e eu sempre tive muita vontade e eu ainda não consegui ir. Mas, enfim, é incrível o seu trabalho, muito bom ter essa aula e todo esse contato que você está passando para a gente. Mas eu queria muito te perguntar, porque dá para ver o quanto você é ligada em ser uma pessoa que está ali por meio de políticas públicas, questões sociais. O ateliê é um projeto social, né? Enfim, esse acesso público a pessoas. E eu queria
que você falasse como foi para você há anos atrás ligar o movimento de ajudar pessoas que não têm tanto dinheiro e tá ali falando sobre como essa questão de fazer moda, mas também sem ter essa ligação direta com o capitalismo, porque a gente sabe que no mundo da moda ele é muito ligado com o capitalismo. E essa semana aconteceu o São Paulo Fashion Week, né? E houve totalmente uma polêmica de um profissional que estava lá e sofreu racismo, e a internet repercutindo com isso, e até mesmo acesso de grandes influentes, né, da mídia desfilando, modelando, enquanto está gerando uma grande polêmica. E aí eu queria saber um pouco como é para você fugir um pouco desse estereótipo e migrar para um lado que é mais humanizado. É isso, um beijo e parabéns pelo seu trabalho. Legal, aparece lá no ateliê. Então, Giovana, assim, eu sinto, né? Eu estudei, falar de mim, assim, eu estudei em escola particular, eu tenho uma família que me acolheu a vida inteira, então, assim, só que eu sempre fui atravessada por essas questões, né? Acho que a gente olha para o mundo e não dá, não consigo achar nada disso normal, entendeu? E sempre busquei ter responsabilidade pelos meus privilégios, sabe? Foi isso que eu senti, tipo assim, não vou me matar porque eu estudei numa escola particular e minha melhor amiga é da favela, sabe? Não vai dar, não vou, então eu preciso eliminar tudo que eu tenho. Não, eu posso acolher, tanto que o projeto da Bienal, a gente fez isso, a gente escreveu, a gente articulou, pegou tudo que a gente sabia fazer, falou, vamos dominar isso, e vamos pegar o dinheiro e dividir igual para todo mundo. Todo mundo na favela ganhou igual, assim, a gente ganhou todo mundo igual. E todo mundo falava assim, não, mas vocês não vão ganhar mais. E a gente faz, por que a gente vai ganhar mais? Tipo, as pessoas, elas que moram na favela, elas que resistiram, elas que passam por dificuldade, jamais vão ganhar em cima disso. Todo o orçamento aberto, tipo, não faz sentido. Eu acho que isso que a gente estava conversando, né? A lógica do capitalismo, ela vai fazendo a gente virar patrão, a gente ficar acima do outro. E a gente, no ateliê, na prática da minha vida, eu não concordo com isso. Eu sempre vou me rebelar a isso, entendeu? Eu não estou dizendo que eu não tenho a responsabilidade por algo que eu saiba e você não. Tipo assim, se eu sei, sei lá, cortar uma roupa e você sabe costurar, então eu tenho responsabilidade por esse saber, e você tem responsabilidade por esse outro saber. Juntas nós faremos uma roupa. Eu sou melhor, você não é melhor, entendeu? É tudo junto. Só que nessa sociedade estratificada tudo é dividido. Isso é uma coisa muito doída. Então, assim, poder construir esse território do ateliê, e para a gente prezou muito, muito que fosse sempre tudo gratuito para as pessoas. Gratuito e com material, porque, assim, um tecido custa, a pessoa já vai ter que pagar o ônibus dela para chegar no ateliê. E eu sei, eu tenho muitas amigas da periferia que para elas é caro ir voltar todo sábado, pagar R$ 20, sabe? 10 reais. E num dia voltar e no outro voltar. 2 vezes no mês gastar R$ 20. Aí pode alguém falar, nossa, mas é só R$ 20. Não, é R$ 20, é muito caro para ela. Então, como que ela ainda vai ter que comprar o tecido, a tesoura, a linha? Isso tudo a gente divide o que dá. O tecido, a gente até conversa, assim, que se alguém não tiver condições, vem conversar com a gente. Mas a gente já passou por várias, da pessoa não ter condições, falar lá que não tinha condição de comprar, a gente, claro, a gente vai te dar. Deu para ela, a gente olha até ela na feirinha, passando cartão, comprando 5 livros. A gente, não, né? Então, assim, eu acho que tem essa coisa de ter responsabilidade pelo privilégio, que eu acho que todos nós que temos oportunidades de estudar, que estudar é um privilégio no Brasil, né, e outros países também, a gente tem que conseguir transmitir, sabe? Por isso que assim, eu não fico apegada ao que eu sei. Eu falo, eu sei o teatro, eu vou passar. Eu sei não sei o quê, eu vou passar. Eu vou tentar achar a melhor forma de passar, né? Que seja estruturada, contínua, se possível gratuita, com material. Mas eu não quero para mim. Eu quero ficar aquele artista, você é artista. Você sozinho dentro de você. Sabe? Eu já tenho meus processos individuais, assim, eu desenho, eu faço coisas. E assim, eu já sou só na cabeça, a gente já vai ficando louco, né? O Mano Brown fala isso naquela música, né? Sozinho eu penso merda pra caralho. É meio isso mesmo. Essa frase dele eu acho ótima, porque se a gente fica muito sozinho, a gente começa a ficar, por quê, por quê, por quê, por quê? E eu sempre tive muita
coletividade na minha vida. Morei em casas com 16 pessoas, e foi muito maravilhoso. Eu moro com pessoas, sempre gostei de estar com criança, que é uma movimentação, né? Então, assim, para mim, entrar nesse campo do social, ele foi, no meu ponto de vista e na minha atuação, uma continuidade da minha reflexão, uma possibilidade, sabe? Que hoje em dia eu até sinto o mundo muito mais aberto para isso, né? Os museus pensando os indígenas, então, exposição no MASP com indígena, exposição, desfile com a galera trans, mas anos atrás não existia. Eu trabalhei no São Paulo Fashion Week, não existia. Imagina, nem corpos, esses corpos nem habitavam, sabe? Se habitavam, eles eram os excêntricos, os fetiches, né? Sempre nesse lugar, tipo, as gays, as quipiras, que tal, né? Mas não... Hoje em dia é diferente. Acho que a gente está num momento histórico muito importante de reflexão e tem a ver com a nossa atuação. Então, assim, ainda bem que a gente conseguiu fazer no ateliê algo para mover um pouco essa situação. E a gente está no centro de São Paulo, sabe? A gente atua isso com as prostitutas, com as meninas do crack, com a galera da favela, com a população de rua. A gente já trabalhou no passado no projeto do Padre Júlio, tipo, em situação de rua, né? Então, assim, são muitas situações que, meu, a gente vai em tudo. A gente sempre quer estar com as pessoas e passar, não me interessa ficar, ai, para mim, sabe? Acho que isso para mim é um valor assim humano muito importante. Não sei se eu respondi, mas meio isso. Maravilha, obrigada, Flá. A gente já acabou nosso tempo, gente. Mas fica o convite, né, Flá? De irem conhecer a biblioteca, o repertório, na quinta-feira de manhã. Como é que vocês estão chamando esse encontro da quinta de manhã? Chama Ateliê de Criatividade Têxtil. Show. É às quintas, das 10 a 1, gratuito. A gente está no mês do bordado, mês que vem vai ser faria. No repertório das mãos, agora a gente está no mês de colagem têxtil, que é a partir de descartes, a gente cria desenhos e com costura, não temos a cola. E a biblioteca de modelagem a gente vai anunciar em breve. Se vocês derem uma olhada na página do Ateliê Vivo, vocês vão ver um pouco disso tudo. A gente é bem misturado, tudo com tudo, porque a gente é tudo com tudo mesmo. Show. Obrigada, Flá. Muito, muito, muito obrigada, gente. Prazer. Obrigada viu? a todo mundo aí. Boa noite a todos. Ah, vamos fazer nossa fotinho, né? A Tati acabou de lembrar, a gente faz uma fotinho no final para a gente registrar. Obrigada, Gi, querida, pelo convite. Da hora, Obrigada, viu? Flá. A gente Até se já, vê amor. logo. Tchau. Tá Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.